Tu já assistiu Malévola, Matrix e Clube da Luta? Se sim, talvez tu não tenha reparado, mas todos eles usam o verde de forma negativa para nos despertar sensações estranhas. E aí tu pode me perguntar, ué, mas o verde não é uma cor ligada à natureza, uma cor que acalma, que traz frescor, que traz equilíbrio? Em teoria, sim, mas nem sempre. E é exatamente por isso que escolher a cor para casa pode não ser uma tarefa tão simples assim, quando tu fica preso naquela ideia simplificada de que cada cor significa uma coisa. O verde acalma, o azul relaxa, o amarelo alegra, o vermelho aquece. Porque a cor não funciona assim. Ela muda e muda muito conforme o tom, a luz, os materiais, a quantidade e o contexto. Então hoje eu vou te mostrar o lado perigoso das cores na decoração. Não para tu ficar com medo de usar a cor, mas para tu entender como escolher a cor ideal para tua casa com mais intenção. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Para ficar mais fácil e para te ajudar a treinar o teu olhar, nós vamos analisar as cores aplicadas em filmes e séries. O cinema, gente, é mestre em usar a cor para manipular a nossa percepção. Às vezes, antes de qualquer personagem falar alguma coisa, a cor já está ali nos direcionando, dizendo o que a gente deve sentir, né? Seja perigo, melancolia, artificialidade, desconforto ou tensão. Observar as cores em filmes é um excelente exercício. Quando tu começa a entender a simbologia e a comunicação das cores, tu consegue antecipar o que pode acontecer e até entender melhor uma cena, né? Apenas observando como aquelas cores foram inseridas ali. E na decoração acontece a mesma coisa. Então, a ideia aqui é muito simples, tá? Primeiro a gente vai olhar para o cinema e depois trazer essa mesma lógica para dentro de casa. E já que nós falamos do verde, vamos começar por ele? A associação mais rápida que a gente faz com a cor verde é ligar essa cor à natureza, às plantas, à floresta, à frescor e ao equilíbrio. E isso não está errado, tá? Ele pode sim comunicar tudo isso, mas não é qualquer verde. Olha, por exemplo, essa imagem de Matrix. Aqui, o verde, ele não lembra uma folha, uma planta saudável, um jardim ou uma floresta. Ele é um verde brilhante, um verde artificial, neon, quase tóxico. Consegue ver? E junto com esse preto, com os códigos descendo na tela de forma rápida, com o brilho, a luz e com essa atmosfera tecnológica, ele começa a comunicar outra coisa: artificialidade, perigo, algo tóxico, algo que não nos parece natural. Parece que percebe que não é o verde sozinho que causa essa sensação, é o tom de verde, a luz, o contraste com o preto, todo o contexto da imagem. Nessa outra imagem, a gente ainda percebe o verde invadindo a pele dos personagens, né? Com uma sensação quase alienígena, como se aquilo não fosse normal, como se não fosse daqui. Além disso, nós temos de novo a presença do preto, que está muito presente nessas composições com esse tipo de verde, justamente para puxar a leitura para um lado mais sombrio, mais negativo. Já no filme Clube da Luta, o personagem, olha, presta atenção, ele está num ambiente ordenado, mas a imagem tem um tom esverdeado, um filtro na cena que nos causa um incômodo, uma sensação de que algo não está certo. É um tom meio de apodrecimento, de doença. Consegue perceber como o filtro da cena comunica estranheza, mesmo quando está tudo ali aparentemente normal, certo? Em Malévola, a gente vê outro uso do verde. Aqui ele aparece muito ligado ao feitiço, ao maligno, ao sombrio. Na composição, com esses elementos pontiagudos, né, como a face da personagem, os chifres e a adição do preto, reforçam ainda mais essa mensagem de maligno e obscuro. O ser humano ele tende a ter um certo estranhamento diante dessas formas pontudas. É algo que inconscientemente nos transmite uma sensação de ameaça, diferente das curvas orgânicas que tendem a nos conectar com algo mais natural, né? Algo mais da natureza.
Agora repara bem como o tom da cena, o tom do verde utilizado muda completamente quando a personagem muda. Quando eles querem reforçar a bondade, percebe que o verde não é mais neon, não é mais ácido, não é mais tão agressivo, ele fica mais suave. Ele te passa outra sensação, né? É completamente diferente. E é exatamente isso que acontece na tua casa. Se eu decido colocar um verde para trazer frescor e tranquilidade, mas acabo errando o tom e escolhendo um verde mais ácido e brilhante, a sensação que eu vou criar pode ser completamente o contrário. E se o contexto reforçar esse tom, né, como uma luz branca, um piso frio, uma superfície muito lisa, tu pode deixar o teu ambiente artificial e cansativo. Agora, olha a diferença quando eu mudo o tom da parede e suavizo o contexto. Olha como muda completamente. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Nos dois casos, a pessoa pode chegar e dizer: eu usei verde na sala. Tá certo, né? Tá certo, mas a sensação é completamente diferente. E o mesmo acontece com o azul. Olha essa cena, tá? Que também é do Clube da Luta. Ela possui um azul profundo, frio. Esse azul, ele representa a melancolia, a solidão, a distância, principalmente pela presença da luz branca das janelas dos prédios, que reforça ainda mais essa sensação de frieza. Aqui, o azul não está trazendo aquela ideia de tranquilidade que a gente costuma associar automaticamente à cor. Ele aparece mais emocionalmente frio, mais introspectivo. Outro exemplo que eu adoro usar é da série Ruptura da Apple TV, que inclusive eu recomendo fortemente que tu assista, não apenas pela utilização espetacular das cores para ditar o enredo, né? Mas porque realmente é uma série muito boa. Nessa série, tanto o verde quanto o azul são utilizados em um contexto, junto com luzes brancas, com luzes estouradas, assim, para diferenciar o mundo de artificialidade. Essa série, ela usa muito bem a teoria das cores como uma ferramenta psicológica e narrativa para representar dois mundos, né? A dualidade da consciência dos personagens. Então, o azul, ele não aparece por acaso, e também não é por acaso que em uma cena que contém objetos, roupas e ambientes com essa cor azul, que tu nunca vai encontrar o vermelho. Isso faz parte da trama. As cores, elas comunicam algo, mas aí tu vai ter que assistir para entender. O mesmo acontece na animação A Noiva Cadáver. O diretor Tim Burton utiliza a cor azul para representar a tristeza, a melancolia da personagem que foi morta quando tentou fugir com o grande amor dela. Então, como ela não conseguiu se casar, existe uma tristeza profunda na construção dessa personagem. Para na tonalidade dela em relação aos outros personagens que também estão mortos. Ela é a única azulada e é um azul melancólico, assim, quase etéreo. E ele não está ali apenas para mostrar que ela não pertence mais a esse mundo. Ele ajuda a contar a dor, a frustração e a sensibilidade daquela personagem. E a mesma coisa acontece no teu quarto. A pessoa pensa: vou pintar o meu quarto de azul para trazer mais tranquilidade. Só que se tu errar o tom do azul, tu pode criar uma sensação completamente diferente da que tu imaginava. Um azul muito profundo, muito frio, muito fechado, ele pode trazer essa sensação de introspecção, de melancolia, de isolamento. Agora, imagina reforçar essas sensações em um quarto adolescente, por exemplo, que ainda está aprendendo a lidar com as próprias emoções. Talvez a intenção fosse criar calma, mas a tonalidade escolhida pode acabar deixando o ambiente mais pesado, mais fechado, mais introspectivo do que deveria. Porque o azul, ele tem uma armadilha muito grande. Ele é vendido como uma cor calma, mas existem azuis muito diferentes entre si. Então não basta escolher a cor azul, tu precisa escolher a tonalidade certa de azul. Porque a escolha da tonalidade, gente, é quase tão importante quanto a escolha da própria cor. Cada tonalidade vai despertar uma sensação diferente no teu ambiente. Por isso, a melhor forma de escolher uma cor não é só olhando para o nome dela, é olhando para a sensação que ela te desperta. Não à toa nós estamos aqui analisando justamente a sensação que a cor transmite nos filmes.
porque é isso que tu precisa aprender a fazer na tua casa, tá? Antes de escolher uma tinta, tu precisa se perguntar: esse tom se aproxima da sensação que eu quero? E é exatamente por isso que eu criei o mapa das tintas. Lá dentro, além das aulas que vão te ajudar a escolher a cor com mais segurança, as paletas de tintas são organizadas por sensações, justamente para te poupar tempo, te poupar dinheiro. Tu não precisa ficar perdido em um catálogo com centenas de tons parecidos, tentando adivinhar qual é o que vai funcionar no teu ambiente. Tu já escolhe a partir da sensação que tu quer criar na tua casa. Se tu quer conhecer o mapa das tintas, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e no box de informação. O nosso próximo filme é Her, aquele filme em que o personagem principal se apaixona por uma inteligência artificial, sabe? Ele também é ótimo para observar a aplicação das cores. A cor predominante do filme é o rosa. Na verdade, é o rosa e o vermelho. Mas o amarelo aparece em 3 momentos muito específicos, justamente para nos transmitir uma mensagem. O primeiro momento é quando ele está ali no encontro após o divórcio. O segundo é no aniversário da sobrinha. E o último é quando ele perde o contato com a Samantha, que é essa inteligência artificial. E aqui, gente, é muito importante lembrar, eu não tô falando tudo isso porque a gente já conhece a história do filme. A ideia é observar o que a cor comunica visualmente antes da explicação narrativa. A história, ela só confirma, claro, né? Mas a tonalidade, a saturação e a atmosfera da cena já começam a direcionar a nossa percepção antes de tudo isso. Repara bem, ó, nessa cena, o amarelo ele não está presente só na camisa dele, mas também na atmosfera da cena. E essa aplicação desse filtro amarelo mais esmaecido demonstra muito a insegurança e a vulnerabilidade do personagem. Justamente porque esse amarelo não tem a energia de um amarelo solar, vibrante, expansivo. Tu consegue perceber essa nuance? Ele é mais apagado, mais delicado. E a história vai confirmar essa sensação, né? Mas o amarelo, ele também pode representar outras coisas, como a loucura, a perda da sanidade, como a gente observa em O Iluminado. Aqui, antes mesmo de pensar na história do Jack, a tonalidade já nos causa um desconforto. É um amarelo mais insistente, ele parece que está preso na cena, ele não dá um respiro. O Kubrick utiliza essa cor como assim, maestria para destacar cenas em que o Jack está ali imerso naquela loucura crescente, né? E quando essa tonalidade se soma à atuação, ao cenário, à narrativa, a sensação de deterioração psicológica fica muito mais forte. A tonalidade amarela nessas cenas, ela cria aquela atmosfera de desconforto e suspense. Não é um amarelo leve, é um amarelo que incomoda, que mantém a cena em um estado de tensão mesmo. Já em Bridgerton, a personagem Penélope é muito associada à cor amarela. Nas primeiras temporadas, ela se veste praticamente apenas com as variações dessa mesma cor. E simbolicamente a série ela traz essa referência à falsidade, ao segredo da personagem, atrelando essas camadas também ao amarelo. Então, olha como é curioso, né? Em Her, o amarelo aparece como vulnerabilidade. No Iluminado, como uma loucura, com desconforto. Em Bridgerton, como falsidade. E na decoração, o amarelo também tem as suas nuances, né? Por exemplo, o amarelo que eu quero para o meu quarto não é o mesmo amarelo que eu encontro numa academia. No quarto, eu quero relaxar. Na academia, eu quero energia. Então, se eu escolho um amarelo muito vivo, muito aberto, muito vibrante para o quarto, talvez ele até fique bonito, né? Quando eu vejo ele na mostra, mas quando eu aplico ele numa parede inteira, pode trazer estímulo demais. Pode deixar o ambiente mais acelerado, mais estimulante do que eu gostaria. Agora, em uma academia, esse é o amarelo que eu quero, né? Esse amarelo mais vibrante, ele faz sentido ali, porque ali a proposta é outra. Eu quero movimento, eu quero disposição, eu quero energia. Percebe como não é sobre o amarelo ser bom ou ruim?
É sobre entender qual amarelo combina com a sensação que eu quero criar. E isso funciona para qualquer cor. Cor é método, gente, não é achismo. E quem acha que isso é exagero, basta observar a própria rotina. A cor, ela comunica o tempo inteiro, ela te transmite sensações antes mesmo de tu racionalizar. Então, por que não se aproveitar disso para obter a sensação que tu deseja no teu ambiente? Sabendo disso, não faz sentido escolher qualquer cor, cor sem intenção, né? Não faz sentido. E é por isso que eu insisto tanto nesse assunto, porque quando tu entende a cor, tu para de escolher a tinta só porque tu achou bonito na referência. Tu começa a escolher com intenção, tu começa a pensar na sensação que aquela cor vai criar no teu ambiente, né? Na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto, no teu banheiro. Tudo bem que eu sou suspeita, porque eu vejo muito o impacto das cores na vida das pessoas e eu amo esse assunto. Não à toa eu escolhi esse assunto para me especializar, né? Se deixar, eu passo aqui sim o dia, a vida inteira falando sobre cores, porque eu de fato acredito no poder de transformação delas. E se tu quer aprender a controlar melhor as cores da tua casa, o link do mapa das tintas tá no comentário fixado e também aqui no box de informações. Lá dentro tu vai encontrar as aulas e as paletas organizadas por sensação para começar a escolher a cor com mais direção e menos tentativa e erro, tá? E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.